Suzy Ovelha é a melhor amiga da Peppa, mas sua família é um dos maiores mistérios do desenho, apesar da amizade nunca ter sido questionada. Parentes desaparecidos, perguntas sem resposta e detalhes que o desenho nunca explicou. Hoje, vamos passar por todos eles. Vamos começar pelo mais óbvio, o pai da Suzy. Mamãe Ovelha apareceu em dezenas de episódios em todas as temporadas, mas Papai Ovelha nunca apareceu, nem mesmo em uma foto, nem sequer em uma menção de passagem. Parece que ele não existe. No episódio Festa no ônibus dançante, após a Peppa explicar como dançar com o pai, Suzy diz: "Mas eu não tenho, você fica nos pés do seu papai, mas eu não tenho." Se você fica em cima dos pés do seu papai... Reforçando a ausência do pai em um programa onde quase todas as famílias têm ambos os pais, isso é realmente estranho. Então, onde ele está? Há algumas teorias. A primeira é que Papai Ovelha faleceu, tornando Mamãe Ovelha viúva. Famílias em luto costumam evitar falar sobre quem perderam para não sofrer, o que justificaria o silêncio sobre ele no programa, inclusive por Suzy. A segunda teoria é o divórcio, e pelo fato de nem mesmo a Suzy mencionar o pai, se os pais dela realmente se separaram, claramente não foi uma separação amigável. O programa manteve total silêncio sobre o ocorrido por mais de 20 anos. Mas aqui está o que torna tudo ainda mais estranho. O Papai Ovelha não é o único homem ausente nessa família. Todos os parentes que conhecemos do lado da Suzy são mulheres. Conhecemos a Mamãe Ovelha, conhecemos a Vovó Ovelha. Conhecemos a Charlotte, prima da Suzy, mas nenhum membro masculino da família Ovelha jamais apareceu. O que levanta uma pergunta óbvia: como isso é possível? Suzy teve que ter um pai. Mamãe Ovelha teve que ter um pai. Charlotte tem que ter um dos pais em algum lugar. Onde estão todos os homens? Alguns fãs levaram essa teoria para um lado sombrio, sugerindo que os homens da família Ovelha podem estar amaldiçoados e algo acontece com eles antes de aparecerem na tela. Parece extremo, mas quando todos os parentes masculinos estão desaparecidos em toda uma família, é difícil não se perguntar. Agora vamos falar sobre o episódio em que a família Ovelha quase deixou Peppa Town para sempre. Em Suzy Vai Embora, Mamãe Ovelha recebe uma oferta de emprego do outro lado do mundo e está pronta para aceitar, arrumando as malas e se despedindo para deixar tudo para trás. O episódio não revela qual era o trabalho, mas ele era tão importante que fez Mamãe Ovelha mudar totalmente de vida. No final, a oferta é cancelada com um telefonema de última hora, e é aqui que a coisa fica interessante. Quando Suzy pergunta se vão ficar na cidade da Peppa para sempre, Mamãe Ovelha responde que sim, mas não parece aliviada nem feliz. Ela parece alguém que acabou de ter algo tirado dela, e essa reação levou a uma das teorias mais intrigantes sobre essa família. E se a oferta de emprego fosse na cidade de Papai Ovelha? E se o real motivo de Mamãe Ovelha mudar não fosse o trabalho, mas a chance de ficar perto do marido? Se isso for verdade, quem ou quem pediu a oferta de emprego basicamente prendeu Mamãe Ovelha em Peppa Town para sempre. O silêncio dela depois da ligação parece menos decepção e mais como alguém que acabou de perceber que nunca vai conseguir sair. Aqui está um mistério que não envolve parentes desaparecidos, mas sim o comportamento da Suzy. Em um episódio, a tartaruga da Doutora Hamster fica presa no alto de uma árvore e todos pensam em como retirá-la com segurança. Todos os personagens, exceto a Suzy, porque a solução da Suzy desde o começo é simples: basta cortar a árvore. Corte a árvore! Sozinha, essa frase pode soar como uma criança inocente sem compreender as consequências. Uma tartaruga caindo de uma árvore cortada se machucaria, mas Suzy insiste nisso, mesmo após outros personagens subirem para ajudar e ficarem presos. Nesse ponto, cortar a árvore não colocaria em risco apenas a tartaruga, mas derrubaria todas as pessoas que estão presas lá em cima junto com ela. E Suzy ainda assim não desiste da ideia. Corte a árvore! Não! Isso não é uma piada de uma frase que é dita e esquecida. O episódio retorna frequentemente ao tema, com Suzy repetindo a sugestão, sem se importar quantas vidas estariam em risco caso alguém a ouvisse. Isso levanta a questão: por que Suzy quer tanto remover aquela árvore? Seria só uma criança com uma ideia fixa, sem perceber o perigo? Ou será que há algo mais acontecendo? Um lado da Suzy que apareceu brevemente neste episódio e nunca mais foi visto. O desenho nunca explica a motivação dela, nem reconhece que a sugestão dela foi preocupante e apenas segue em frente. Seja qual for o motivo, a obsessão da Suzy por aquela árvore segue como um dos momentos mais inquietantes e sem explicação da série. Aqui está uma que a maioria das pessoas nunca pensou. Suzy tem um amigo imaginário chamado Léo Leão. Ele apareceu em um episódio e nunca mais foi citado, o que é estranho, pois crianças não esquecem amigos imaginários tão rápido.
Mas recentemente, um novo personagem foi introduzido no programa, Lorenzo Leão. Mesma espécie, nome muito parecido. Isso originou a teoria de que Léo e Lorenzo seriam o mesmo personagem e que o amigo imaginário da Suzy teria se tornado real. E o que torna isso ainda mais interessante é que Lorenzo Leão tem pais divorciados, o que parece ser um reflexo direto da própria situação da Suzy com o papai ovelha. Como se a Suzy, sem nem perceber, tivesse criado um amigo imaginário cuja família refletia a dela própria. Quando esse amigo entrou na realidade, trouxe consigo as mesmas circunstâncias familiares. Vamos falar sobre algo pouco discutido, a verdadeira riqueza da família da ovelhinha. Mamãe Ovelha não ostenta, mas as evidências estão diante de nós. Em um episódio, a família da ovelhinha fica em uma barraca de festival que parece um apartamento mobiliado, com TV moderna e banheiro. E no episódio em que vovó ovelha vai morar com eles, vemos o interior da casa deles direito pela primeira vez. É uma casa muito grande para o que é basicamente uma família com apenas um dos pais. E aí tem um momento em que Suzy comenta que comprar é fácil, basta clicar no computador da mamãe ovelha, que obviamente tem dinheiro. Mas de onde vem esse dinheiro? O desenho nunca explicou isso. Uma teoria diz que a riqueza da família ovelha vem da lã, pois eles são basicamente os fornecedores por trás de todos os produtos de lã vendidos nas lojas da senhorita Coelha. Se for verdade, a família ovelha pode ser uma das mais ricas da cidade da Peppa, financiando discretamente uma indústria nos bastidores. E tem o sonho da Suzy de ser enfermeira. A maioria dos personagens de Peppa Pig tem motivos simples e felizes para suas carreiras, mas o de Suzy parece diferente. Ela não finge ser enfermeira só de vez em quando. Ela volta a isso repetidas vezes, com uma seriedade que parece pessoal. E no episódio O Hospital, quando o Pedro é internado, a Suzy faz um comentário de que pessoas doentes podem dormir por muito tempo. É o tipo de detalhe específico que só alguém com experiência real diria, o que leva a uma teoria que é realmente bastante triste. E se o papai ovelha não está morto nem divorciado, mas hospitalizado? E se ele está em coma em algum lugar fora da cidade da Peppa há anos? Isso explicaria por que Suzy sonha em viajar pelo mundo. Ela está procurando por ele. Isso explicaria por que Mamãe Ovelha ficou tão devastada quando a oferta de emprego não deu certo. A nova cidade poderia ser onde o papai ovelha está sendo tratado. E isso explicaria por que Suzy é tão determinada a se tornar enfermeira. E finalmente vamos falar sobre o quarto extra. Na casa da Suzy, há um quarto que existe apenas para brinquedos. Nenhum personagem dorme nele. Nunca é dada uma explicação para o motivo de ele estar lá. Na casa da Peppa, Peppa e George dividem um quarto. O espaço é aproveitado, mas na casa da Suzy há um quarto inteiro vazio. Por quê? Uma teoria é que ele foi feito para outra criança e aquele quarto sempre seria um segundo quarto. Outra teoria vai ainda mais longe, dizendo que em algum lugar por aí, Suzy tem um irmão ou irmã que nunca conhecemos, alguém que visita de vez em quando e usa aquele quarto quando vem. O desenho nunca abordou isso. Como tantas coisas sobre a família ovelha, o quarto simplesmente fica lá, quieto, esperando por uma resposta que nunca vem. Então é isso. A família Carneiro é uma das mais misteriosas do Peppa Pig. Será que o desenho vai responder essas perguntas algum dia? Sinceramente não sabemos. Mas como sempre, a gente se vê no próximo vídeo.